Fala galera, que é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E no Brasil e no restante dos países da América Latina, o sistema bancário costuma ser custoso e ineficiente. No entanto, os usuários de serviços financeiros estão começando a achar alternativas através da adoção das criptomoedas. Os moradores da região, que costumam receber remessas de regiões mais desenvolvidas, estão utilizando o Bitcoin e outras criptomoedas para a realização de transferências de pessoa para pessoa, o então chamado P2P. Para você ter uma ideia, cerca de 25 bilhões de dólares foram enviados da América Latina, que dá um total de 132 bilhões mais ou menos de reais. Além disso, 24 bilhões de dólares, que também dá quase 130 mil aí, foram recebidos de outras partes do mundo. Dessa maneira, as criptomoedas são relevantes para o envio e recebimento de remessas na América Latina. Essa é uma realidade apontada pelo um estudo da Chainalysis. Esse volume é composto basicamente por diversas criptomoedas além do Bitcoin. Ele inclui algumas stablecoins, que são criptomoedas cujo valor é pareado com o dólar e outras moedas fiduciárias, e apesar disso, os analistas apontam que a América Latina responde por pouco volume de transações de criptomoedas na comparação com outras regiões. Então, só para vocês terem ideia, se uma pessoa ela quer transferir o equivalente a R$1 milhão do Brasil para o Japão, ela vai ter que avisar o governo brasileiro, vai ter que avisar o governo japonês. Essa pessoa ela terá que pagar taxa para o estado, terá que pagar taxa para o banco, terá isso sem contar as taxas do governo japonês, que eu não sei como funciona, o banco japonês que for receber esse dinheiro também não sei como funciona, mas estima-se que para enviar R$1 milhão, essa pessoa ela gaste em torno de R$100 mil, fora toda a burocracia e fora que essa transferência vai demorar em torno de uma semana. Agora, quando a mesma transferência é feita com uma stablecoin, uma altcoin ou necessariamente Bitcoin, normalmente isso é feito em poucos minutos e tem um custo de alguns centavos. Ainda se a pessoa ela quiser colocar uma taxa de rede um pouco mais cara, vamos supor que ela gaste aí uns R$20. Então, vamos ver o que realmente é melhor. Vamos olhar o óbvio aqui. Se uma pessoa vai transferir R$1 milhão no sistema da moeda fiduciária, ela vai gastar aí 100 mil. Se ela vai transferir através do sistema com criptomoedas, ela vai gastar em torno de R$20. Então, isso responde, obviamente, porque os bancos têm uma campanha tão ferrenha contra corretoras de criptomoedas, fechando a conta das corretoras em diversas ocasiões, sem motivo, sem explicação nenhuma. Algo que me chamou muita atenção e que eu acredito que quem tem acompanhado isso desde 2017 foi o caso do mercado Bitcoin contra o Itaú, em que vimos a própria ministra Nancy afirmando, abre aspas, é uma pena que os bancos não trabalham com a verdade, quando o Itaú apenas informou que o encerramento da conta do mercado Bitcoin seria apenas por uma questão de desinteresse comercial, sendo que naquele exato momento o grupo Itaú estava adquirindo a XP Investimentos e os diretores da XP Investimentos estavam abrindo uma espécie de protótipo de corretora de criptomoedas. Então vejam só como é a história. Peraí, tem umas pessoas aqui do meu grupo que estão trabalhando com criptomoedas e a mercado Bitcoin seria um proporcional concorrente, então vamos fechar a conta deles? Não, mas é só um desinteresse comercial, não tem nada a ver com práticas anticoncorrenciais. E infelizmente o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deveria defender os interesses da economia e ele simplesmente não o fez. Eu fico aqui pensando quanto dinheiro que deve ter rolado aí por baixo dos panos para que essas coisas pudessem acontecer, né? Porque é uma série de absurdos sem tamanho. Bom, e o exemplo que eu citei aqui em relação aos valores, né, de R$1 milhão, é algo que não é tão comum para o pessoal da América Latina, porque a gente está falando exatamente do estudo da Chainalysis, que analisou pessoas que em alguns determinados momentos, né, como aqui em São Paulo acontece, tem bastante gente da Nigéria e de alguns países da África que eles vêm para cá na esperança de poder ajudar a sua família. Então você vê empresas como a Small Road aí, ela cobra cerca de R$50 para a pessoa ela mandar em torno de R$200 para lá. Então, como você pôde perceber, para remessas maiores as taxas relativamente elas são um pouco mais baixas, mas proporcionalmente é um absurdo gigantesco, né? Mesmo uma taxa mais alta, uma taxa mais baixa, a taxa mais baixa possível ainda é um absurdo muito grande quando a gente compara com a transação de uma criptomoeda. Então, digamos que, na verdade,
os brasileiros ou a América Latina em si tem um uso tão ávido assim das criptomoedas, não porque perceberam que isso é o futuro, não, é por uma utilização prática, é por algo lógico, como aconteceu lá na Venezuela também, as pessoas tendo que usar criptomoedas porque a moeda do estado estava desvalorizando loucamente. A pessoa vai o quê? O barco está afundando, ela vai ficar no barco até o fim e morrer afogado? Não, ela já procura uma outra alternativa. Bom, e atualmente as remessas internacionais são responsáveis por 1,7% do PIB somado na região latino-americana.